Senhor, meus queridos irmãos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos nesse canal para aprendermos mais um pouco, mais uma porção da palavra do Senhor. Nessa que é a lição de número 3 da nossa escola bíblica dominical, com o título E Deus os criou, homem e mulher. Essa lição já foi passada nas nossas congregações e vamos estar aqui fazendo um resumo mesmo bem rápido, de toda a lição, comentando aqui já então o texto áureo que se encontra no livro de Atos, capítulo 17, versículo 26, que diz assim: E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então nós vemos, desde a lição de número 1, o cuidado que Deus teve para com a criação do homem, o habitat onde o homem viveria, E o interessante dizer aqui é que Deus determinou limites para o homem. Quando chegamos ali no capítulo 3 ou 4, o homem havia pecado, Deus então determina até uma quantidade de dias máximo que o homem viveria, não é verdade? Então, lá em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, guarde bem esse versículo, Deuteronômio 29, versículo 29, porque muitas pessoas podem chegar para você na rua e perguntar acerca de Deus, da criação de Deus, dos mistérios de Deus, e você simplesmente vai falar com ele assim: olha, que as coisas encobertas são para Deus, mas as reveladas são para os homens e a sua descendência para sempre. Eu só sei aquilo que a Bíblia me permite saber. Não é verdade? As demais coisas, se Deus permitir, vamos descobrir lá na glória. Glórias a Deus. Podemos ainda falar aqui acerca do Salmo 139, que é um salmo maravilhoso que fala do poderio de Deus, do grande poder de Deus, dos mistérios de Deus. Lá o salmista fala que quando nós éramos ainda uma substância uniforme, Deus já nos conhecia, que antes da palavra sair da nossa boca, que Deus já sabia qual era a palavra. E lá no versículo 6, ele fala assim: olha, que tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto que eu não posso atingir. Olha para você ver, o poder de Deus é tão alto, a sabedoria de Deus é tão grande que nós não podemos atingi-la. Então não cabe a nós ficar questionando o porquê das coisas, e sim o para quê. Não é verdade? A nossa verdade prática diz assim: Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que o amemos e vivemos para sua glória. Aleluias. Irmãos, viver para amar a Deus. Nós, os seres humanos, fomos criados para adorar o Senhor. Nós já falamos aqui nas lições passadas acerca de quando o ser humano se afasta de Deus, que é o nosso Criador. Nós estamos intimamente ligados a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus. E quando nós nos afastamos daquilo que é o propósito do homem diante de Deus, a nossa vida começa a perder o sentido. As pessoas não conseguem entender o motivo da sua existência, porque ele não está existindo para adorar a Deus. E esse foi o motivo da criação do homem, para adorar ao Senhor nosso Deus. E a palavra fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, E que Deus é Espírito e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Olha para você ver, Então, a Bíblia toda, nessa relação Deus-homem, fala ali da adoração a Deus, fala do nosso trabalho na adoração ao Senhor. E é o que nós devemos primar em fazer: adorar a Deus com o nosso cântico, adorar a Deus com nossas orações, com a nossa gratidão, Existem 1001 maneiras de nós adorarmos ao Senhor, primando que tudo para a honra e para a glória do Senhor. A Bíblia fala assim: quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Então tudo que você for fazer, meu amado, minha amada, olha, será que isso, põe na balança, será que isso que estamos fazendo é para a glória de Deus? Será que eu ser um murmurador, isso glorifica a Deus em alguma coisa? Será que eu ser uma pessoa contendeira, isso glorifica a Deus em alguma coisa? Com certeza não. Então vamos fazer uma autoanálise de nós. Lá no 1 Coríntios, versículo 11, no capítulo 11 fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então faça uma autoanálise da sua vida e veja se tudo aquilo que você está fazendo, Deus está sendo glorificado. Amém? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Gênesis 2,
versículo 7, e do 18 ao 24, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos o gado e as aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Irmão, nós vemos aqui, lá na criação, no início de todas as coisas, né? Deus já estipulando, só que frisando aqui o versículo 24, o último versículo aqui da nossa leitura bíblica em classe, que frisando aqui que o modelo ideal de família, né? Portanto, deixará o varão, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, né? E apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus não falou que vai deixar o homem, o seu pai vai apegar a outro homem, ou que vai deixar a mulher, a sua casa vai se apegar a outra mulher, né? O modelo que a sociedade do mundo atual, da era atual, está pregando aí, né? Dois homens, uma mulher, duas mulheres e um homem, homem com homem, mulher com mulher. Isso não é plano divino. Isso é uma aberração que o diabo tem colocado na mente das pessoas. Irmãos, fujam desse modelo, fujam dessa coisa que está destruindo o que é o plano de Deus para a família, né? Um homem e uma mulher criando seus filhos em retidão, em santidade, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E as pessoas que estão indo por esse caminho estão entristecendo ao nosso Senhor, não é verdade? Está se tornando algo podre, está subindo algo podre para as narinas do Senhor, né? E vai haver o dia da prestação de contas. Então, que cada um de nós possamos buscar na Bíblia o entendimento daquilo que Deus quer para cada um de nós. A nossa introdução diz assim: Deus não criou o ser humano por mero acaso ou capricho. Fomos chamados à existência como resultado de um desígnio eterno da Santíssima Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ao contrário do evolucionismo, que vê o homem como um simples fenômeno biológico, o criacionismo bíblico mostra-o como a concretização da vontade de um Deus amoroso, sábio e justo, né? Há muitos por aí dizendo que nós, seres humanos, viemos do macaco. Os macacos que nós vemos aí por aí pelas selvas, no jardim zoológico, por que eles pararam de evoluir? Por que eles não continuam a se tornar seres humanos? Não é verdade? Então é uma teoria muito fácil de jogar por terra, né? Muito fácil. Só não vê quem não quer ver, né? A Bíblia fala que o inimigo das nossas almas cegou a visão dos homens neste século, para que não conheçais a verdade contida na palavra de Deus. Então, há muitas pessoas cegas, há muitas pessoas que não conseguem ver a verdade expressa através da palavra de Deus, né? O primeiro tópico: como o homem foi criado. O homem é da terra e a terra é do homem. A este planeta estamos intimamente ligados, não podemos fugir a este solo, pois dele o Senhor nos chamou a vida, e para ele havemos de voltar. O primeiro subtópico: Deus escolheu o pó da terra para modelar o homem. Ele poderia ter optado pelo ouro ou pelo mármore. Naquele momento, porém, o Senhor não tensionava fazer uma joia, nem talhar uma estátua. Era o seu propósito criar algo infinitamente mais precioso, o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. O próprio Deus criou o homem, a coroa da criação, e usou o pó da terra para criar-nos, pois nela vivemos e dela nos alimentamos.
Nenhum outro solo, a não ser o da terra, serviria para dar-nos forma. Está bem claro o que diz aqui. O ser humano foi criado da terra e quando morremos, esse corpo físico voltará para a terra. O espírito volta para Deus e a alma vai depender do nosso comportamento aqui na terra. A alma que pecar, está lá em Isaías 49, a alma que pecar, esta morrerá. Não é verdade? Então, nosso corpo é formado pelo estado sólido, que é esse corpo que vemos, a alma e espírito. São os três elementos que compõem o nosso corpo. O segundo subtópico fala sobre o sopro divino. Após formar o homem do pó da terra e nele imprimir a sua imagem, sopra-lhe Deus as narinas, tornando-o alma vivente. O Criador dispensou nos cuidados paternos, de maneira que, embora pó e cinza, possuímos uma alma imortal que um dia ele tomará. Fomos criados no tempo, mas no coração vai-nos a eternidade. Há muito que poderíamos falar aqui acerca da vida, acerca do sopro divino. Não é verdade? Nós seres humanos não fomos criados para morrer. Então existe aí uma grande dificuldade que todo ser humano tem para encarar a morte, seja quando ele está nos seus últimos momentos de vida, ou seja, quando um ente querido, um amigo morre. Então, há aí uma grande dificuldade das pessoas encararem a morte. Nós somos criados para viver eternamente, mas com o cair do homem, que foi Adão lá no Éden, através do pecado entrou a morte no mundo e a morte espalhou para toda a humanidade. É verdade? Mas nós que cremos na palavra, que cremos no Cristo ressurreto, sabemos que através do nosso comportamento diante de Deus, um dia vamos morar na terra, no céu. Por mais que esse corpo material volte para a terra, que é plano de Deus, a nossa alma vai para o céu. E quanto àqueles que já morreram, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, fala da esperança que nós temos de encontrar aqueles que já morreram, salvos em Cristo Jesus, lá na glória. Então, se seu pai, se sua mãe, se um parente, se um amigo morreu, salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, irmão, tenha fé que um dia ainda vamos encontrar-nos lá na glória. Amém? Então não perca as esperanças. O terceiro subtópico fala assim: Adão, um ser imortal. Deus não criou o homem para que viesse a morrer, como já falei agora há pouco. Pelo contrário, ele o fez imortal. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ainda estariam vivos e nós não precisaríamos conviver com a morte. Como já falei, é algo que o ser humano, de modo geral, tem um duro modo de encarar a morte. Ninguém consegue encarar a morte com bons olhos, porque o homem não foi feito para morrer. Não é verdade? Então, o subtópico 4, a missão do homem. Adão foi criado com uma tripla missão: governar a terra, cultivar o solo onde fora tomado e especificamente para guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden. O trabalho, por conseguinte, já fazia parte da vida humana antes mesmo da queda. A partir do Éden, o homem deveria estender a civilização até os confins do planeta, para que o Senhor fosse magnificado eternamente por seus filhos. Muitas pessoas falam assim: eu dou um duro danado hoje por causa de Adão e de Eva. Não. A Bíblia relata que Adão teve, quando Deus criou Adão, Deus deu trabalho para Adão. E já lemos aqui lá na leitura bíblica em classe, que o primeiro trabalho que Adão teve, assim que Deus formou o homem, trouxe todos os animais para ele dar nome. Foi o primeiro trabalho que Adão teve. Ele teve que dar nome para cada um dos animais. Isso é um trabalho. E cultivar a terra para ele comer e tudo mais. Então, assim, não pense os irmãos, que nós trabalhamos por causa da queda do homem. Não. Através da queda do homem, aí ficou mais penoso o trabalhar. Antes o homem fazia com alegria, No fim da tarde sabia que aparecia por ali o Criador. Adão, como é que está, Tudo bem, Senhor? Hoje eu plantei aqui uma árvorezinha nova, colhi aqui essas maçãs, não é verdade? Então, mas com o pecado se tornou mais penoso. Igual a mulher. A mulher ia dar luz a filhos, Era plano de Deus que o homem se procriasse. A mulher ia dar luz a filhos, mas não ia sentir dor. Mas com a queda, aí vem a sentença sobre ela. Agora, quando der a luz, vai sentir dor. Não é verdade? Então, a mulher
Se a mulher não tivesse pecado, ela ia ter filho na mesma. Mas pecou, vai ter filho, mas com dores, né? O segundo tópico fala assim, a criação da mulher. O último dia da criação foi pleno de atividades. A criação do homem, o estabelecimento de suas tarefas, olha, presta atenção, a nomeação dos animais e a feitura da mulher. E, finalmente, a instituição do casamento, né? Então, o último dia da criação foi mesmo repleto de atividades. E o primeiro subtópico aqui que fala assim, a solidão do homem. Para completar a felicidade de Adão e por fim a sua solidão, Deus criou Eva, nossa mãe. O pai, na formação da mulher, simplesmente declara, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A matriz da raça humana, enfim, estava completa. Agora, homem e mulher haveriam de se propagar, multiplicar-se e espalhar-se por toda a terra. Isso tudo antes da queda, né? Então já era plano de Deus que o homem gerasse mais filhos, né? E que enchesse a terra, verdade? Mas tudo em paz, sem dor, sem tormentos, é verdade? Mas com a queda do homem, com a entrada do pecado no mundo, entrou também os diversos tipos de sofrimento, não é verdade? O segundo subtópico fala assim, a criação da mulher. Na criação da mulher, na criação de Eva, Deus atuou como anestesista, cirurgião e geneticista. Olha para você ver, são ciências que foram descobertas agora há 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, mas Deus lá na criação, há basicamente 3.500, 4.000, 5.000 anos atrás, né, Deus já sabia de tudo isso, né? Deus abriu Adão, né? Quer dizer, como cirurgião, ele cerrou-lhe, né, a costela, voltou a costurar o local, né, deu anestesia para que ele não se descuidou, ele dormiu, deu anestesia, né, e através daquela costela, né, hoje, o que a genética hoje em dia faz, através de uma molécula, de uma célula, forma um outro ser humano, não é verdade? Então, através da costela de Adão, Deus forma Eva. Olha para você ver. Ciências que o homem descobriu agora há poucos anos, né, Deus já dominava há centenas de anos atrás. O terceiro subtópico é a principal característica moral da mulher. Deus criou Eva a fim de que ela estivesse ao lado de Adão, auxiliando-se com sabedoria e prudência. A idoneidade da mulher é pormenorizada em Provérbios 31. Diante da sua companheira, Adão compõe um poema. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, versículo 23. Uma das características aqui que vemos aqui da mulher que Deus criou, né, que ela era uma pessoa que foi criada para ser idônea. Uma pessoa idônea, uma pessoa sábia, uma pessoa que esteja ao lado de Adão, o auxiliando em momentos difíceis, em decisões difíceis, né? E quantas mulheres nos dias de hoje, com o seu comportamento, têm lançado o seu casamento por água abaixo, né? Tem criado mal os teus filhos, tem gerido mal a tua casa. Então, não é esse o propósito de Deus na criação da mulher. Não é esse o modelo de mulher que Deus quis para o ser humano, né, que viesse à terra, mas que fosse uma mulher sábia, uma mulher idônea, uma mulher, vamos dizer, caprichosa, uma mulher temente a Deus, adoradora, não é verdade? Este é o modelo de mulher que Deus criou através de Eva, né, e não o que muitas vezes vemos nos dias de hoje. O terceiro tópico fala assim, a instituição do casamento. O Senhor não permitiu que o homem instintiva e levianamente se ajuntasse à sua mulher. De forma solene, ele une-os através do casamento, decretando, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Essas, pois, são as características do casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, né? E as palavras que Deus usou lá na criação de Gênesis, portanto, deixará o varão, pai e mãe, unir-se-á a uma mulher, né? Jesus, lá no livro de Mateus, em Lucas, lá nos evangelhos, Jesus volta a repetir a mesma coisa. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a uma mulher. Então, Jesus novamente mostrando o modelo ideal para a família, né? No casamento, homem e mulher. Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. O modelo monogâmico, né?
O primeiro ideal do casamento é a monogamia. Um homem para uma única mulher, uma mulher para um único homem. Infelizmente, não demoraria a aparecer o primeiro caso de poligamia, lá em Gênesis 4:19. Depois de Lameque, o costume generalizou-se e contaminando até varões piedosos, como Jacó, Gideão, Davi, né? O mais notório de todos os polígamos foi Salomão. Salomão chegou a ter 700 princesas e 300 concubinas. Olha para você ver, foi o caso mais notório da Bíblia, né? O homem que mais se envolveu na poligamia. Tal costume não era aprovado, mas temporariamente tolerado por Deus. Sempre acabava por acarretar sérios problemas domésticos. Nós vemos no caso da mãe de Samuel, né, Ana, a rivalidade que tinha com Penina. Nós vimos no caso das mulheres de Jacó, Lia e Raquel. Né? Então, sempre houve problemas onde houve casos de poligamia. Né? Irmãos, eu vou falar assim de um modo geral. Imagine 2 ou 3 mulheres dentro de casa, né, a reclamar, a discutir uma com a outra, um quer uma coisa, se você tem um sapato para uma, a outra quer um sapato melhor, e não sei o quê. Irmãos, imagine isso. Né? Até mesmo Abraão lá com Sara e a escrava Agar, houve problema quando veio o filho de Agar, que era Ismael, depois veio o filho de Sara, que era Isaac, o problema que gerou. Então, sempre que vemos na Bíblia essa família de modo poligâmico, né, houve problemas, houve contendas, não é verdade? É por isso que não foi esse o plano de Deus, não foi esse o propósito de Deus. Deus permitia, tolerava, mas não era o que Deus queria para a humanidade. Heterossexual. A heterossexualidade é o segundo ideal do casamento. Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Ambos se completam. Portanto, o homossexualismo, quer masculino, quer feminino, é uma abominação aos olhos de Deus. Não é verdade? É uma abominação aos olhos de Deus. Nem precisamos comentar mais sobre isso, todo mundo sabe o que é isso. Não é verdade? É a nojeira que está acontecendo aí no mundo atual. Infelizmente, vemos até certas igrejas, né, já adotando este modelo. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. O terceiro e último tópico aqui desse tópico 3 fala a indissolubilidade. Finalmente, o terceiro ideal do casamento é a indissolubilidade. O casamento só pode ser dissolvido por 3 circunstâncias: a morte, infidelidade e abandono. No caso de traição conjugal, se houver guarida para o perdão, este não deve ser ignorado, né? Ou seja, se houve de algum modo a traição ou adultério, né? E se o cônjuge que foi o ofendido realmente for perdoar de coração, for um perdão legítimo, né? Então temos que abraçar esse perdão e dar uma nova oportunidade para esse casal. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Né? Então, a nossa conclusão de hoje diz assim: em meio a tantas mentiras e falsas teorias, apregoemos com urgência que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não somos um produto de nenhum processo evolutivo, mas de um ato criativo de Deus. O ser humano, criado no 6º dia, tem a obrigação de glorificar o autor e preservador da vida. Né? Como sempre, nós terminamos agora a nossa lição. E vamos deixar aí no rodapé da nossa lição, né, do nosso vídeo de hoje, mais versículos que complementem, né, a compreensão dos irmãos acerca dessa lição. E que os irmãos possam ter um bom estudo, uma boa aula, e que venhamos todos crescer na graça, né, e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não há outro meio senão através da nossa Bíblia Sagrada, que é o manual do cristão. É o manual que Deus nos deixou, que nos direciona para as coisas que realmente são de Deus. Irmãos, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.